Pessoal, boa tarde. A gente vai dar início aí à aula de prática civil, né? Nossa aula, igual foi falado lá no AVA, ela vai ser sobre petição inicial, tá? A gente vai trabalhar hoje uma petição inicial, a elaboração da petição inicial a partir da análise de um enunciado, né, que eu vou passar para vocês, que eu já passei, né, inclusive, eu enviei no e-mail, salvo engano, né, este enunciado, disponibilizei no AVA. Não tenho certeza se eu enviei no e-mail não, mas no AVA está lá, está disponibilizado lá, tá? Essa petição inicial, o que ela é? Ela trata de um caso fictício, né, mas assim, que procura retratar o máximo possível a realidade de um acidente de trânsito, tá? Então, como que é a dinâmica aí do exercício, né? Foi até o escritório de advocacia, né, de vocês, e uma pessoa, e essa pessoa chegou lá e retrata que sofreu um acidente de trânsito, conta as circunstâncias em que o acidente de trânsito ocorreu, né, as circunstâncias fáticas ali, e obviamente a pessoa conta a versão dos fatos sob a ótica da pessoa, tá, gente? Por que eu estou falando isso? Porque na prática é assim mesmo que acontece, né? A pessoa chega no seu escritório, vai narrar lá, igual nesse exemplo aqui, né? Vai narrar lá que o acidente de trânsito sob a ótica da pessoa, né? Então, assim, o advogado tem que ficar muito atento para ver, para analisar, né, se a dinâmica do acidente na visão da pessoa corresponde às demais comprovações ali que envolvem o acidente. Quais comprovações, né, gente? O que é importante nós analisarmos? Eu estou falando aqui agora numa perspectiva prática, né? Por quê? Que eu estou fazendo essa diferenciação entre perspectiva prática e perspectiva teórica. Teoricamente, por exemplo, num exame de OAB ou numa prova aberta para concurso, né, você vai ter o enunciado. Então, a sua análise vai ter que ser feita de acordo com o enunciado da questão, correto? Tá? Agora, na prática, né, aí você vai ter o contato com o seu cliente, o cliente vai narrar os fatos ali conforme entende, né, conforme o entendimento do cliente, vai chegar e vai falar, olha, no meu entendimento aconteceu isso, isso e isso, né? E aí o advogado tem que analisar se aquela narrativa fática do cliente está de acordo com os outros elementos constantes dos autos. Dos autos não, né? Os outros elementos que compõem a dinâmica do acidente. Quais que seriam esses outros elementos, gente? O boletim de ocorrência, porque lá no histórico do boletim de ocorrência vai estar lá a narrativa do acidente, vai estar, geralmente, esses boletins de ocorrência, né, quando envolve acidente de trânsito, os policiais militares são bem cuidadosos quando eles preenchem lá. Eles colocam de uma forma muito imparcial, eles falam, chegamos, encontramos o veículo na posição tal, na posição o veículo 1 na posição tal, veículo 2 na posição tal, na rua tal, enfim, e coloca o veículo 1, veículo número 1, ele encontra-se com amassados na frente, na lateral, né, ou no capô, o veículo 2 com amassados em tal lugar. Aí, a partir destes elementos, né, aí você vai ver se aquilo que o seu cliente está falando corresponde com a realidade fática. Você vai montando o quebra-cabeça, né? Por quê? Por exemplo, se o cliente falar assim, ó, eu estava subindo uma avenida, e o cara não respeitou o sinal de trânsito, ele vinha numa rua perpendicular e bateu em cima de mim, em cima da minha porta, né?
Aí, como que vai ter que estar no boletim de ocorrência lá? Nos orçamentos que ele for trazer lá para você, do conserto do veículo dele, que a porta dele foi danificada, que a frente do outro carro foi danificada. Se não tiver isso, se tiver lá que está amassada a traseira dele, você vai falar assim, opa, o que o senhor está me falando, ou a senhora, não está de acordo aqui com os demais elementos, né? Então, o que houve? Aí você vai, né, começar a indagar ele e tal. E, gente, por incrível que pareça, né, parece assim, não, mas você está falando isso, não é possível. Mas isso acontece demais na prática, sobretudo quando é acidente de trânsito, que quando é acidente de trânsito, assim, as pessoas, eu fico impressionado, não costumam fazer acordo em hipótese alguma. É muito difícil ter acordo quando a questão do acidente de trânsito é judicializado. Quando chega a judicializar, é muito difícil ter acordo, tá? Então, gente, qual que é a questão aqui, tá? A gente vai montar lá de acordo, numa perspectiva prática, né, de acordo com tudo que envolve o acidente, não só com a versão do fato. Por que eu estou falando isso? Por que é importante a gente nós termos isso em mente, né? É óbvio, né, gente? A aula de prática civil, ela é uma aula destinada ao advogado, né? É uma aula que ensina a confecção de uma peça prática na perspectiva do advogado, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? É importante porque quem for advogar, quem tiver interesse em advogar, é importante saber essas coisas. Por quê? Porque senão, se você não se ater a todos os elementos que envolvem o acidente, você corre o risco de, primeiro, ou enganar o seu cliente, né? Tipo assim, enganar até sem querer. Porque você vai prometer para ele, dependendo, né, você vai escutar só a versão dele, e a versão dele, como eu disse aqui, a versão dele sempre vai ser favorável a ele. Aí, neste caso, nessa hipótese, você vai correr o risco ali de dar uma versão dos fatos que não corresponde à realidade. Chegar lá em juízo, você vai ser pego com as calças na mão, né? Porque a outra parte vai trazer todos os elementos lá, a versão completamente diferente, comprovação de que não foi aquilo que está no inicial, que não foi narrado, né? Então, agora, por outro lado, se você conseguir se cercar de todas essas condições, né? Se cercar de todos esses elementos, né? Aí fica mais fácil na elaboração da peça. Oi, Diana, boa tarde. Só estamos eu e você, que eu estava gravando a aula, né, falando. Tá me escutando? Então, vamos lá, dando continuidade aí, gente. Nessa perspectiva, né, nessa perspectiva prática, a gente tem que se ater não só na versão dos fatos trazidos pela parte, a gente tem que buscar outros elementos para a gente, até mesmo, óbvio, né, que, tipo assim, mesmo que, é lógico que quando o cliente te procura, você vai fazer de tudo para proteger ele, né, para defender os interesses do cliente, né. Então, na defesa dos interesses do cliente, a gente, o que o advogado faz? O advogado que é dirigente, ele vai buscar o máximo de elementos possível, né, para embasar ali a tese do cliente, né? Então, no acidente de trânsito não é diferente. Agora, falando da perspectiva teórica, né, igual eu falei, né, olhando aí uma visão de exame de OAB, né, olhando sobre a perspectiva do exame da OAB, e também do nosso exercício aqui, aí vocês vão ter que se ater ao enunciado, gente, tá? Ao enunciado da questão. E isso também é muito importante, gente, porque eu tenho falado aí em todas as minhas aulas práticas, né? Eu tenho falado em todas as minhas aulas de prática, o que?
na OAB, como que a OAB tem elaborado as provas, né? A OAB tem elaborado as provas no seguinte sentido: eles fazem um enunciado gigantesco, eles costumam fazer um enunciado muito grande, né? E de modo que cabe ao candidato separar ali o que é importante numa perspectiva jurídica daquilo que não é importante sobre a ótica jurídica, tá? Então, no meu enunciado aqui, eu faço um enunciado, obviamente, menos complexo do que aqueles que vocês vão encontrar na OAB, mas é muito parecido, né? Por que eu falo que é menos complexo? Porque eu costumo colocar no enunciado a narrativa fática que interessa ao mundo jurídico, tá? Então, por isso que eu estou falando com essa convicção aqui, tá? Eu costumo colocar só aquilo que interessa no mundo jurídico, tá? Então, dito isso, feitas essas considerações, né, eu vou passar aqui para a leitura do nosso enunciado, né? Então, vamos lá. Compareceu ao seu escritório de advocacia a senhora Maria Taioba, residente domiciliada na cidade de Unai, oportunidade em que relatou os seguintes fatos. No dia 5 de junho de 2020, por volta da 1h30 da madrugada, transitava com seu veículo, na Avenida Governador Valadares, na cidade de Unai, estando com velocidade compatível para o local, que ao se aproximar do cruzamento da Avenida Governador Valadares com a rua Celino Frederico, foi violentamente atingido pelo veículo Vite Estrada, placa tal, de propriedade da senhora Amanda Batista, que no momento da colisão o veículo era dirigido pelo namorado da proprietária, senhor Bruno Marques, né, que em razão do acidente fraturou o braço e teve inúmeras escoriações, tendo que permanecer internado durante 5 dias, bem como afastado de seu serviço pelo prazo de 30 dias, conforme documentos por ela apresentados. Que logo após o acidente foram encontradas 5 latas de cervejas vazias dentro do veículo do mencionado casal, sendo que ambos apresentavam sinais de embriaguez, que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito, haja visto que o senhor Bruno alega que não estava errado, que no momento do acidente o sinal de trânsito estava intermitente, mas entende que a preferência era a sua. Sinal de trânsito intermitente é aquele que fica piscando, né? Aqueles que a gente, daquele estilo que a gente costuma ver aí nas madrugadas das cidades, né? Ele fica laranja e piscando. Que a Amanda reside na cidade de Arinos, enquanto o namorado dela reside em Uruana, que em razão do acidente teve prejuízos materiais da ordem de 15 mil, conforme orçamentos apresentados, relativos a despesas médicas e gastos, com o conserto do automóvel. Então, diante dos fatos narrados, propõe aí a ação ideal, né? A ação, ela vai ser uma petição inicial, isso aqui é indubitável, né? A petição inicial, ela é a peça principal do processo civil, né, gente? Por quê? Ela vai ser a peça por intermédio da qual o advogado vai fazer nascer o processo. Então, ela tem que estar muito bem elaborada, né? Tanto numa perspectiva da narrativa dos fatos, né? Quanto sobre a ótica da fundamentação jurídica, né? A fundamentação jurídica tem que estar muito bem ancorada, embasada, né, juridicamente, atrelando os fatos ao direito, né? Fundamentação jurídica, o que envolve uma fundamentação jurídica, gente? Legislação, né? Aí a legislação ela vai ser de acordo com o caso concreto, né? A legislação, no nosso caso aqui, qual que seria a legislação aplicável ao caso concreto aqui? O Código de Trânsito Brasileiro, que é uma legislação específica que rege aí essa relação que envolve o trânsito, né? que envolve questões relativas ao trânsito, né? Velocidade de via, né? Preferência de via, essas questões, né? A gente vai ter que buscar juridicamente a nossa fundamentação jurídica para o exercício do Código de Trânsito e também no Código Civil, que é a legislação geral que trata das questões relativas a litígios entre particulares.
Então, essa questão da legislação especial, da legislação geral do Código Civil, ela vai ser aplicada aqui nessa questão da restituição, da indenização por danos materiais e morais. Porque, gente, aqui também a gente deve considerar que há aqui pedido de dano moral, tá? Por quê? Porque, hipoteticamente, tá, gente? Eu estou falando aqui pela versão dos fatos que foram trazidos no enunciado, né? É óbvio que, pela narrativa que está aqui da cliente, aí eu estou falando agora só da perspectiva teórica, né? Porque se um enunciado desse, por exemplo, fosse lá no exame da OAB, com certeza, indubitavelmente, o candidato teria que colocar lá dano moral. Por quê? Se o acidente, e somente se, gente, né? Agora eu estou falando aqui no mundo das hipóteses, tiver ocorrido de acordo com o que foi trazido pela Maria Taioba ao seu escritório, como consta aqui no enunciado, é óbvio que ela faz jus ao dano moral, né? Por quê? Em razão do acidente que foi causado por uma pessoa que estava embriagada ao volante, ela teve que ficar 30 dias afastada do serviço, 5 dias internada, ficou com um braço imobilizado, quer dizer, privada de realizar tarefas cotidianas ali que ela realizava com destreza, né, com os 2 braços, que um braço estando imobilizado, é lógico que vai restringir a mobilidade dela e, consequentemente, as tarefas do dia a dia dela serão afetadas, né? Então, assim, aí é lógico que ela faz jus ao dano moral. Aí vai caber ao advogado, né, trazer argumentos de modo a demonstrar para o juiz que, em razão deste acidente, ela faz, sim, jus ao dano moral, tá? Então, qual que vai ser o nome da ação? É a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Aí, gente, uma outra observação, né? Sendo a ação, o nome da ação, indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, consequentemente, os nossos pedidos, né, lá no campo dos pedidos, eles terão que ser de acordo com o nome da ação. Então, quais serão os pedidos principais? Indenização por danos materiais no valor tal, aí este valor será de quanto? Será de 15 mil, né? Sendo uma parte para o conserto do veículo e outra parte para as despesas médicas, conforme narrado no inicial. E o dano moral, pela narrativa fática, que aí vai caber o advogado mensurar ali de acordo com aquilo que a jurisprudência entende para casos idênticos a esses aqui, tá? Então, como que a gente mensura o dano moral? Dano moral, ele às vezes, né, ele é quantificado, ele precisa ser quantificado. Isso é uma exigência do próprio Código de Processo Civil. Lá fala, a toda causa tem que ser dado um valor, ainda que seja uma causa exclusivamente de dano moral, né? Então, o legislador quis ali que o operador do direito, sobretudo o advogado, informe o valor da causa, né? Então, inclusive se for só dano moral. Então, como que você vai descobrir aqui qual que é o valor do dano moral? Você vai olhar na jurisprudência do estado aí que você estiver trabalhando, a jurisprudência do STJ, se tiver do STF, e vai ver lá. Aí, por exemplo, para um caso parecido aqui, que a pessoa ficou em condições parecidas com essa aqui, houve pagamento de dano moral? Houve. Qual que foi o valor? De 10 salários mínimos. Então, você vai pedir de dano moral 10 salários mínimos, tá? Então, vamos lá. Aí, aí vamos lá agora para a questão da elaboração da nossa peça, né? A peça, como que ela será elaborada, né? A peça vai ser elaborada da seguinte forma. Primeira questão que a gente tem que pensar aqui, endereçamento da peça, né? Endereçamento. O que é o endereçamento da peça?
para qual juízo que essa peça será dirigida, né? Para aonde que a ação será distribuída. Aí, aqui no enunciado, tem algumas questões aqui, né, que foram colocadas justamente para confundir o candidato, né? Confundir aí a pessoa que vai elaborar a peça, tá? Então, fala aqui que a autora reside na cidade de Unai, que um dos requeridos, né, uma das pessoas lá, que ela narra lá, que a proprietária do veículo, né, no caso, a Amanda, reside em Arinos, e que o condutor do veículo reside na cidade de Uruana. Então, a ação vai ser proposta na cidade de Unai, de Arinos ou de Uruana, né? E como que a gente descobre isso, né? Neste caso aqui, gente, a ação será proposta na cidade de Unai. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, lá na parte da competência, que é mais ou menos no artigo 53, eu acho, 52, 53 do Código de Processo Civil, fala que nas ações fundadas em indenização por dano material e moral, elas devem ser propostas, né, no domicílio, no fórum do fato, onde que ocorreu o fato. Então, aqui o acidente ocorreu na cidade de Unai, né, no centro da cidade de Unai. Então, a ação deve ser proposta no fórum de Unai, tá? Aí vem uma outra questão, a qualificação da parte, né? A qualificação da parte, tanto das partes, tanto da parte autora quanto da parte requerida, ela vai observar o disposto lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, né? Que é onde que fala lá dos requisitos da petição inicial. Então, neste artigo, ela fala lá quais as informações, né, que devem vir do autor e do réu. Então, igual aqui, Maria Taioba, aí vai colocar brasileira, nacionalidade, né, estado civil, residente domiciliada na rua tal, profissão, inscrita no CPF, no número de identidade tal, por intermédio do seu advogado, aí o nome do advogado, OAB tal, endereço profissional tal, endereço eletrônico tal. Hoje em dia tem sido de suma importância a informação do endereço eletrônicos nas peças, né? Porque com essa questão da pandemia, muitas audiências têm ocorrido de forma virtual. Então eles enviam um link ali pro advogado, né? E por meio eletrônico, obviamente, por e-mail, até mesmo às vezes por WhatsApp. Então, gente, que acontece, né? Nessa questão. Aí a gente vai colocar a qualificação, tal, qualificação do réu, a mesma coisa. Aí vai colocar o nome da ação, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, propor a presente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito em face de fulano de tal, pelos motivos de fato e direito a seguir expostos. Aí, no item 1, a gente vai colocar essa questão da assistência judiciária gratuita, né? Vai pedir assistência judiciária gratuita para a autora. Então, gente, assistência judiciária gratuita para a autora, né? Tipo assim, o que a gente vai utilizar aqui de argumento para qual o argumento que a gente vai utilizar aqui para o convencimento do juiz, no sentido de que a parte autora faz jus à assistência judiciária gratuita? Gente, por que eu estou falando isso? Porque muita gente, às vezes, coloca lá na petição inicial, coloca lá várias questões lá, faz duas páginas lá com essa questão de assistente judiciário gratuito e não fala o que importa, né? Coloca lá lei, jurisprudência, mas não fala ali por que
que a parte efetivamente faz jus à assistência judiciária gratuita. Então, tem que colocar, o pedido tem que ser aqui, ó, igual no caso aqui, Maria Taioba vem requerer assistência judiciária gratuita, tendo em vista que trabalha na função tal, recebe tanto por mês, né? Suas despesas mensais são tanto com isso, com aquilo, né? Então, assim, tem que fazer uma narrativa em cima da parte autora, né? Mostrar o quanto que ela ganha, falar se ela tem veículos ou se ela não tem, se ela tem imóveis ou se ela não tem, né? Então tem que explicar ali na perspectiva da parte que está pedindo, né? Então é isso. E depois você vai falar, ó, dentro deste contexto, né, segundo o artigo lá 98 do Código de Processo Civil, ela faz jus à assistência judiciária gratuita, haja visto que não possui condições de pagar os custos processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, né? Depois dessa questão daí da assistência judiciária gratuita, aí a gente vai vir para o contexto fático, né, para a narrativa fática. O que é esse contexto fático? É uma redação, né? Como que essa redação funciona, né? É uma redação, vocês vão lembrar lá do tempo de escola de vocês, né? O que tem que ter uma redação? Princípio, meio e fim, né? Com introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então aqui é a mesma coisa. Como que vai ser esse contexto fático aqui? Da onde que vocês vão tirar os fatos? Do enunciado, né? Vocês não vão poder ir em outro lugar que não seja no enunciado. Então, vocês vão lá no enunciado, vão buscar lá como que os fatos ocorreram, aí você vai falar, ó, no dia tal, a autora transitava pela rua tal, no horário tal, com seu veículo tal, quando de repente houve a colisão causada pelo veículo tal, no cruzamento da rua tal. Aí vocês vão colocar, tipo aqui, aí você vai falar que foi encontrado, né, latas de cerveja. Vocês vão fazer essa narrativa fática, né, puxando o convencimento do leitor, que no caso é o juiz, para o lado da parte que você está representando. É óbvio, né? Porque você é advogado da parte, então você vai trazer os fatos, tem que ter uma destreza muito boa por parte do profissional nesse sentido, né? De fazer a narrativa fática de modo a construir o convencimento favoravelmente ao seu cliente, né? Tá? E vai fazer uma conclusão, vai falar, ó, considerando a dinâmica do acidente, é nítido que a parte autora faz jus ao ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos, né? Depois vai vir o tópico 3, né? Que é o tópico 1 é assistência judiciária, o tópico 2 é contexto fático, o tópico 3 é a fundamentação jurídica, né? Então, como foi dito anteriormente, no tópico da fundamentação jurídica, aí você vai pegar lá o que o Código de Trânsito Brasileiro fala, né, em relação a essa questão aqui que envolve o acidente, né? Então, assim, aonde que você vai procurar informações? Quais os tipos de informações? Quais os tipos de artigo, né, legal? Os artigos legais lá do Código de Trânsito Brasileiro, você vai trazer aqui para a sua peça processual. Aqueles que dizem respeito à velocidade na via, né? A preferência na via, conceito de via, aí você vai ver lá a via que a sua cliente transitava, né? É uma via lateral, é uma via principal, que tipo de via que chegou à conclusão de que tipo de via que qual que é a velocidade permitida, tudo isso, todas essas informações tem lá no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então você vai trabalhar com estes artigos aí. E você vai trabalhar com esses artigos atrelando ele, né? O que é atrelar, né, gente? É misturando eles, né? Tipo assim, mostrando que estes artigos se aplicam aos fatos que estão sendo informados, né? Então, assim,
o artigo de lei ele tem que estar em sintonia, né? Ele tem que estar numa simbiose, né? Por assim dizer, com a narrativa fática, tá? Não pode ser um artigo de lei isolado, não. Você vai citar o artigo de lei, você vai citar uma jurisprudência, né? Vai trazer lá o artigo 186 e o artigo 927 lá do Código Civil, que são os artigos que tratam aí dessa questão da indenização por dano material e moral, tá? Então, assim, eu quero que vocês caprichem bem nessa parte da fundamentação jurídica, tá? Façam uma divisão dos tópicos aí, da questão do ressarcimento por danos materiais, para o conserto do veículo, o ressarcimento dos danos morais pelas despesas médicas, a indenização por dano moral, né, faz um tópico específico lá para indenização por dano moral, e tudo isso vocês vão procurar também uma jurisprudência que seja aplicável à espécie, tá? Então, a fundamentação jurídica é isso, é atrelar fato a direito, né? E o direito ele vai envolver, né, no nosso caso aqui, legislação, né, lei, jurisprudência e, se puder, se quiser, quem quiser enriquecer aí, fazer uma peça bem feita, mais bem requintada, mais bem elaborada, pode trazer à tona também a questão da doutrina, um entendimento doutrinário para determinado assunto aqui que a pessoa quiser, tá? Depois dessa parte da fundamentação jurídica, aí a gente vai passar para os pedidos, né, que é uma parte muito importante também das peças processuais, que os pedidos são assim, né, hoje em dia, colocando, gente, assim, porque uma outra coisa também que eu queria dizer aqui, é que eu faço lá no enunciado do exercício, eu limito lá o número de laudas, né, que o exercício deve ter. Por que eu limito lá o número de laudas? Porque justamente para vocês irem trabalhando essa capacidade de sintetizar a informação, tá? Então, assim, é importante que vocês tenham essa capacidade de sintetizar informação. Escrever aquilo que seja realmente necessário escrever. Por quê, gente? Hoje em dia ninguém está tendo tempo para absolutamente nada, né? Então o Poder Judiciário está lotado de processo com pouco servidor. Então, assim, você tem que ser objetivo, escrever o máximo objetivo possível, né? Então, tipo assim, se você vai colocar lá uma jurisprudência que diz respeito lá ao valor da indenização por dano moral, aí você vai, igual eu falei, você vai procurar uma jurisprudência de um tribunal de maior alçada, né? Então, se tiver uma jurisprudência do Supremo que trata do assunto, você só vai colocar ela, pronto. O Supremo é nosso maior tribunal. Então, se tem uma jurisprudência do Supremo aplicável ao caso que você está analisando ali, ao caso que você está trabalhando, ótimo. Você vai colocar só ela. Aí você precisa colocar uma do Supremo, uma do STJ, outra do Tribunal de Justiça de Minas. Não, né? Senão você vai encher linguiça e vai confundir ali, vai já dar ranço, né, de quem que for ler sua peça lá. Então, é nesse sentido que eu estou falando, ser objetivo, tá? Aí, nesse campo do pedido, o que tem que ter no pedido lá, gente, né, que é de fundamental importância? O pedido de assistência judiciária gratuita, o pedido de citação e intimação da parte demandada, ou das partes demandadas, né? Até importante falar isso. Uma outra questão aqui, também, que deve ser trabalhada aqui na nossa peça é a seguinte, né? No polo passivo da ação, quem que vai figurar? Só a proprietária do veículo? Só o condutor do veículo? Ou a proprietária e o condutor, né? Então, no nosso caso aqui, tem que incluir os dois do polo passivo da ação, tá? E por quê? Porque a jurisprudência entende que há solidariedade entre o proprietário do veículo e o condutor do veículo
em ações que envolvem acidente de trânsito. Então, por exemplo, se eu, Alisson, né, empresto o meu carro para minha secretária aqui, a Kelly, né? A Kelly pega o carro e fala assim, me presta o carro no final de semana e tal, que eu preciso levar minha mãe para o hospital. Aí eu empresto o carro. Aí a Kelly, de manhã, leva a mãe dela ao hospital, aí chega lá no hospital, fala assim, não, sua mãe tá bem, não tá com corona não. Aí ela para no boteco para comemorar a notícia, bebe todas, sai de lá, causa um acidente, né? Soca num carro aí e o carro, né, aquele todo errado, invadiu o sinal vermelho, todo errado. Quer dizer, eu tenho minha responsabilidade. Aí vai chegar em mim e vai falar, não, mas eu emprestei o carro para ela, não sabia, olha. Você emprestou o carro para ela, o problema é seu. O carro é seu, você emprestou porque você confiava, você confiou porque você quis. Então, tem essa questão da jurisprudência. A jurisprudência entende que a condenação é solidária, tá? Então, os dois têm que estar no polo passivo. Aí, né, no decorrer da fundamentação jurídica, tem que ter uma informação nesse sentido também, né, que há explicando por que os dois estão no polo passivo e falando sobre essa questão da condenação solidária, tá? Aí nos pedidos, né, voltando agora lá para os pedidos, o que vai ter lá nos pedidos, gente? Citação, intimação, pedido de assistência judiciária gratuito, os pedidos principais, que é a restituição por dano material e moral, né, essas duas questões. Vai ter que informar se quer ou não audiência de conciliação. Em acidente de trânsito, gente, eu sempre recomendo que ponha, né, que o autor da ação coloque lá que ele tem interesse na audiência de conciliação. É óbvio, né, gente? Então, tipo assim, se eu for entrar, né, Deus me livre e guarde, se eu envolver aí no acidente de trânsito, se eu precisar de entrar com ação, é óbvio que eu vou falar lá que eu quero o acordo, porque a melhor forma de resolver conflito hoje no judiciário, gente, é através de acordo, tá? Eu estou falando isso, aí você, né, às vezes quem está ouvindo aí vai falar assim, não, você está falando isso que você é professor e tal, e não advoga. Não, eu advogo, eu sou militante, advogado, advogo direto, né, estou sempre advogando. Então, assim, eu acho, né, uma visão minha como advogado, né, isso aqui não é nem como professor, é como advogado, que a melhor forma de solucionar é acordo. Por quê, gente? Acordo, cada um tem que ceder um pouco e tal, mas o processo se resolve muito mais rapidamente, né? Então eu penso muito nessa questão de solucionar os problemas pelo lado de acordo. Então, tem que constar lá que quer o acordo. Tem entendimentos aí que no silêncio será interpretado que quer acordo. Então, o juiz vai marcar a audiência de conciliação, tá? Mas é melhor a parte informar, até para demonstrar para o juiz lá que está com boa vontade para fazer o acordo, né? Tá? Depois vai dar a finalização da peça, vai vir lá local, data e o nome do advogado, né? E é isso, tá? A peça vai ser nesse sentido, tá bom? Então, assim, eu tenho quase certeza que eu já postei o enunciado lá, né, na página. Você tá me escutando aí, Diana? Tô sim, professor, só que tá travando a imagem do senhor. Ah, tá. Mas ouvir, você tá ouvindo bem, né? Não, eu tô ouvindo, aham. Tá. Ouvindo e escrevendo. E deixa eu te falar, você recebeu lá no seu e-mail o enunciado, eu já enviei, não já? Qual é o enunciado? O enunciado do exercício Só da aula. Só da aula? Mas lá no AVA tem o enunciado? Você olhou lá? Eu não consegui o acesso ao AVA ainda, porque por causa da senha. Aí ontem que eu tentei entrar, que eu consegui mexer. Não conseguiu? Eu não tava conseguindo, não. Aí eu fui lá na faculdade, esse pegou, me ajudou, né? Aí eu consegui mexer ontem. Ah, não. Então olha lá, porque tá lá o material, já o enunciado, tá? Eu acho. Aí confirma lá e me fala. Mas se não tiver, eu vou colocar hoje, tá? Aí peguem o enunciado e eu vou dar o prazo lá também. Vou disponibilizar lá o prazo para elaboração da peça, tá?
Então é isso. Aí qualquer dúvida você me pergunta lá no AVA também, vocês podem me perguntar, tá bom? E só assim para justificar, por quê? Essa aula ela tá marcada de 4h30 a 7h30, mas eu tô ensinando aqui a elaboração da peça e eu estou manifestando nos processos do Núcleo de Prática Jurídica aqui da cidade de Unai. E eu tô com mais de 1000 processos no meu PJE. Então, eu termino a aula aqui nessa parte teórica. E como a gente está nessa questão da pandemia, que está proibida a aula presencial aqui, não está permitido, né, a aglomeração aqui na cidade de Unai, o que eu tenho feito? Eu estou manifestando nos processos aqui da minha casa, tá bom? Por isso que eu encerro a aula agora, tá, a parte teórica, mas eu já vou manifestando os processos, tá? Tá bom. Então tá bom, um abraço, fica com Deus, viu, gente? Tchau. Tchau, com Deus também.